Aqui no canal já estão disponíveis diversos vídeos abordando a problemática do inventário e suas consequências. Também aponto como sendo a solução realizar um planejamento patrimonial da família por meio de um sistema de holding familiar. No vídeo de hoje, quero trazer um pouco da evolução histórica e da legislação sobre holding. Primeiramente, é bom explicar que holding é uma exceção criada pela legislação. Como assim? A regra é que as empresas sejam criadas para desenvolver uma atividade econômica, indústria, comércio, serviço. A holding, por sua vez, não exerce nenhuma atividade econômica diretamente. Seu objeto social é participar de outras empresas. Essa conceituação e diferenciação é muito importante para entender a origem e a evolução do Instituto. A holding tem origem na Inglaterra em meio à Revolução Industrial por volta de 1860. A necessidade da época era em como obter uma quantidade grande de dinheiro para as empresas investirem nas novas tecnologias que estavam surgindo. As pessoas físicas não tinham essa quantidade de dinheiro. Então, a solução foi criar autorizações normativas para que empresas pudessem serem sócias de outras empresas e assim captarem esses investimentos para os negócios. Até então, apenas pessoas físicas poderiam ser sócias de empresas. A Inglaterra foi o berço do Instituto Empresarial da Holding, mas foi nos Estados Unidos que esse formato se consolidou, evoluiu e popularizou. Por exemplo, em 1888, no estado de Nova Jersey, foi criada uma legislação para utilizar a holding com a finalidade de uma empresa ter maior eficácia tributária. Isso foi um sucesso na época. Hoje, no mundo, a modalidade da empresa holding já está consolidada no cenário empresarial, sendo utilizada há mais de um século. No Brasil, o Instituto da Holding também surgiu por essa necessidade de investimentos. Estava atrelada às sociedades de capitais, mais conhecidas como as sociedades anônimas. No Código Comercial de 1850 e no Decreto-Lei de 1940, já haviam alguns respingos do Instituto da Sociedade Anônima, mas não existia a possibilidade de uma aplicação prática. É a partir de 1964 que o tema toma relevância. O governo militar elencou a economia para ser a legitimação do golpe. Entre 1969 até 74, durante o governo do general Médici, o ministro da Fazenda foi o economista Delfim Neto, e o período foi conhecido como do milagre econômico. Delfim Neto tinha como uma receita para alavancar o crescimento econômico o forte investimento em infraestrutura. Nesse período, a construção civil teve um papel fundamental com a realização de grandes obras, como a usina de Itaipu, a Ponte Rio-Niterói, a Transamazônica. Para viabilizar essas obras de grande envergadura, era preciso ter um instrumento jurídico capaz de captar esses investimentos. Na sequência, no governo do general Geisel, de 1974 até 79, iniciou o estudo do anteprojeto do que viria a ser a Lei Federal Brasileira das Sociedades Anônimas, a Lei 6404 de 1976. Uma lei que teve a coordenação de dois renomados juristas da época, José Bulhões Pedreira e Alfredo Lame Filho, juntamente com o ministro da Fazenda, Mário Henrique Simonsen, e teve por inspiração a lei norte-americana. Ao que nos interessa é o artigo 2º, parágrafo 3º, que surge o regulamento da holding no Brasil. O parágrafo é categórico para autorizar que uma companhia possa ter como objeto social participar de outra sociedade. E a participação é facultada como meio de realizar objeto social ou para se beneficiar de incentivos fiscais.
Esse trecho é fundamental. Uma empresa não precisa ter nenhum tipo de propósito negocial. Pode ser criada unicamente para ter benefícios fiscais. Mais recentemente, em 2019, foi publicada a Lei Federal da Liberdade Econômica, a qual reforçou e ampliou diversos aspectos de valorização da iniciativa privada e deu maior segurança jurídica ao que é acordado entre os particulares. Neste cenário, alguns bilionários que já utilizavam as holdings para sua finalidade empresarial desde muito tempo, começaram a adaptar o sistema para proteger e garantir o legado da família. Por muito tempo, esse sistema foi direcionado apenas para esses bilionários. Contudo, diante da severa perversidade do inventário e da carga tributária sobre os aluguéis na pessoa física, hoje o sistema passou a ser atrativo e vantajoso também para quem não tem um patrimônio ou uma renda nessa expressão. Assim, a partir do Instituto da Holding, qualifica-se um sistema de organização e de planejamento do patrimônio para a família, para evitar o inventário e ter uma melhor eficácia tributária.